tá aí na tela já. Tá gravando já? Já deu 8h10, se quiser, acho que pode começar. O pessoal permitiu aqui, aí depois a gente... se for entrando, eu vou aceitando. Gente, minha câmera tá um pouquinho ruim, mas é isso. Então, eu vou colocar aqui. Vou fechar para não cair a ligação. E vou começar. Começa, Sós? Pode começar? Quer que eu comece? Eu posso começar. Apresentando mesmo, aí depois você começa no slide. Pode ser? Tá. Pode ser. Boa noite para todo mundo. Tá eu e a Flavor, eu, Milena SOS, a Flavor Gleiciane. A gente, eu sou a presidente, a primeira vice-presidente do CBio, tem algumas pessoas aqui que são do CBio atual. O CBio tem a Cilada, que ela é segunda tesoureira, vou olhar aqui no chat para falar para vocês. Tem o K-Pop, que é diretor de informática. Tem a Júlia, que é diretora de cultura. Tem a Fígara, que é primeira tesoureira. Deixa eu ver. E tem a Melissa, que é a diretora jurídica. Tem mais alguém? Perdi? Tá certo? Se eu perdi, vocês dão um grito aqui que eu vi aqui no chat. É uma pessoa acabou de pedir para entrar. Tá. Boa noite. A gente tá aqui para poder mostrar para vocês, falar um pouquinho para vocês sobre o que é o CBio, o que a gente faz no CBio, para poder dar um norte para vocês. Caso vocês tenham interesse em entrar, como vocês sabem, a gente abriu formas para inscrição para entrevistas, que vai ser essa semana e na próxima semana. E a gente decidiu fazer esse videozinho, que depois a gente vai postar tudo, para poder todo mundo ter acesso, porque tem gente que às vezes não consegue no momento, às vezes a internet cai. Eu tenho uma briga muito grande também com a internet, porque eu também tenho, a gente tá seguindo aqui, mas enfim. A Fê vai começar apresentando, que a gente montou um slidezinho, é quase o mesmo slide que a gente usou na semana 0, não sei se quem conseguiu ir na semana 0, que a gente apresentou o CBio na semana do CA. É quase o mesmo slide, a gente só acrescentou para falar um pouco mais sobre os cargos, a gente utilizou algumas informações, e é isso. Espero que o CBio toque o coração de vocês. Pode começar, Flavor. Tá, vamos lá. Tá todo mundo me escutando? Tudo ok? Vou abrir aqui, então não vou ver as respostas. Então, beleza. Tá bom. Como a Milena falou, né, mais conhecida como SOS, eu sou a Flavor. Meu nome é Gleiciane, mas o pessoal me conhece como Flavor. Tanto eu como ela somos o Bio 17. O que é o CBio, né? O CBio, ele é uma sigla, né, para uma frase chamada Colóquio de Educação da Biologia. Lembrando que, tipo assim, em alguns lugares vocês vão acabar vendo que em alguns lugares está escrito colóquio sobre educação da biologia e em alguns lugares estão falando colóquio de educação da biologia. Então, dá uma variada sobre isso. Mas a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre um negócio que a gente fez para o CBio, chamado Estatuto, que é um documento, e nele a gente vai colocar colóquio sobre educação da biologia. Então, a partir dele, como ele é a regência de uma comissão, a gente vai explicar melhor para vocês, vai ser assim que vai ser chamado, colóquio sobre educação da biologia. O que acontece, né? Vocês vão falar assim, por que colóquio, Flavor? Por que essa palavra? O colóquio, geralmente, né, ele se refere a uma reunião ou um encontro que pessoas se reúnem para poder falar de um determinado tema. Esse tema, geralmente, é previamente escolhido. Também, o colóquio, ele significa o quê? Quando uma ou mais pessoas fazem um tipo de exposição para um determinado público. Na verdade, o colóquio, o cerne do colóquio, né, a alma, é essa reunião que vai unir pessoas para falar de um tema, ou seja, que de forma que agregue, né, seja agregador para ambos os lados. Então, isso que é o colóquio, por isso que várias gestões antigas escolheram esse nome para ser direcionado para essa antiga uma semana, mas agora são 3 dias, a gente vai explicar melhor para vocês. Então, tipo assim, o que vocês fazem, né? Qual é o legal de ser de uma comissão? É só ganhar crédito para uma graduação? Não, é muito agregador, né? A gente vai falar melhor isso para vocês. Mas como que a gente se torna uma equipe, a gente se torna um time? Então, o que a gente faz, né? O colóquio da educação, o CBio, melhor falando, ele é constituído por palestras. Essas palestras geralmente são noturnas, e são no centro de convenções. Esse ano, né, devido à pandemia, a gente deu uma adaptada, colocou uma sala aí virtual, mas geralmente é no centro de convenções. O que acontece? Eu falo assim, Lima, eu chego e resumo esses 3 dias do CBio em uma semana, eu consigo organizar em uma semana? Não, é um trabalho de 1 ano, é um trabalho árduo, mas é um trabalho muito gostoso, é muito gratificante.
Então, essas palestras noturnas começam com o quê? A gente escolhe um tema para o CBio geral. Por exemplo, esse ano a gente falou de diversidade. Em cima da diversidade, a gente começou a inventar o que a gente pode falar dentro de diversidade? Racismo, sexualidade. E aí, dentro disso, a gente começa a ver como que age uma equipe. Então, por exemplo, vamos falar de racismo? Aí uma pessoa fala, nossa, eu tenho um professor legal para falar, eu corro atrás. Vamos falar de sexualidade? Nossa, a professora Ana trabalha com isso, talvez ela indique uma pessoa. E nisso a gente se torna uma equipe. Por quê? Tem a elaboração primeiro desse tema geral, depois desse tema geral a gente levanta as palestras que podem ser em cima desse tema geral, e posteriormente a gente começa a correr atrás desses palestrantes, mandar e-mail pelo e-mail oficial do CBio e etc. Então é muito legal essa dinâmica de grupo, né? É muito agregador. Além das palestras noturnas, né, o que a gente faz mais, né? A gente faz algo chamado oficinas e mini cursos. Inclusive, né, esse ano a gente queria fazer uma viagem, que é muito legal de falar para vocês. No entanto, a gente acabou não fazendo ela por causa da pandemia, não poderia fazer aglomeração, mas fica uma dica para uma próxima gestão, porque viagem é algo que atrai muitas pessoas, e isso fortalece o nome do órgão, isso levanta dinheiro para um caixa, apesar que nosso caixa está muito bem, a gente conseguiu reformular ele, vamos falar isso também, mas isso é muito legal. Aqui a gente vê algumas oficinas dos anos anteriores, e vocês podem ver que as oficinas, né, no caso do CBio, muitas vezes elas não são cobradas, né, as antigas gestões. Então, as novas gestões podem ou não cobrar, eu cheguei a conversar isso no conselho, eles falaram que não tem, tipo, uma regra que você deve seguir. Então, às vezes é bom fazer um mini curso para atrair as pessoas, levantar um dinheiro para um caixa, para depois você investir em outras coisas, em novos palestrantes. É muito legal essa dinâmica. Então, vocês podem muito bem, por exemplo, cobrar uma viagem, mas deixar um mini curso gratuito e fazer uma revezação, entendeu? Fazer uma organização, é tudo planejamento, e todo planejamento tem a ver com a cara da comissão. Além disso, né, o CBio faz algo muito legal, né, que começou ano passado, que são as amostras, apesar que já teve outras aleatórias, mas ano passado a gente teve uma amostra de paleonto, que foi coordenada pela professora Adriana, inclusive todo mundo aqui vai ter aula com ela, desde a 20 até a última, que ela dá, inclusive, quatro matérias, né, se eu não me engano certinho, mas para o eixo comum 3. Ela fez uma amostra de paleonto, né, que é falar dos seres extintos, origem dos mamíferos, do ser humano, dinossauro, etc. E essas amostras chamaram muitas as pessoas porque é muito interessante. Esse ano, né, a gente decidiu fazer uma amostra com órgãos acadêmicos, né? A gente chamou eles para falar na abertura, mostrar que esses outros órgãos dentro da faculdade, né, mexem com a educação, não só o CBio, né? Então, a gente chamou o PET, cursinho ativo, etc. Devido à pandemia, como vocês viram, né, conseguiram observar, não deu para fazer o presencial, mas a gente gravou esses vídeos, colocou nas redes sociais nossas para poder fazer. As amostras são muito legais, elas são muito interativas, então é legal vocês terem ideias novas, trazerem, assim, uma comissão ela é feita de proatividade, né, de criatividade, então é legal vocês irem pensando nesses novos temas, nesses novos panoramas, né. Além das amostras, do que a gente está falando, as palestras noturnas, etc., o CBio, ele também trabalha com apresentações de trabalho. Aí você fala, o que é apresentação de trabalho? O que acontece? Muitas vezes, né, muitos trabalhos elaborados dentro da faculdade, a gente não tem o conhecimento, inclusive de educação, né, porque a gente, às vezes, é um pouquinho apagado, etc., pelo sistema mesmo da faculdade. Então, a apresentação de trabalho, ele meio que surge, né, mostra para as pessoas o que a gente está trabalhando aqui dentro da educação, né. Então, alunos se inscrevem, a gente abre um edital com determinadas regras, esse edital a gente tem no Drive, onde a gente colocou vários documentos, e esse aluno submete um trabalho, e esse trabalho, por exemplo, a comissão vai ler e falar, nossa, tá falando de sexualidade, quem poderia dar uma olhada nesse trabalho? A professora Ana. Então, a gente convida a professora Ana para dar uma olhada nesse trabalho. Caso esse trabalho seja feito, seja aceito, a gente chama essa pessoa, esse aluno que escreveu, que pode ser tanto de dentro como fora da faculdade, para vir apresentar esse trabalho. E faz com um pequeno júri. Por exemplo, tá falando de sexualidade, vamos chamar a professora Ana para dar uma olhada. Então, aí fala assim, Flavor, eu tô meio perdido. Como que eu organizo isso em 3 dias, né? Que você poderia fazer, por exemplo, todos os eventos do CBio só podem dar início a partir do dia da abertura, ou seja, da segunda-feira.
E aí, então, por exemplo, numa terça de manhã, vocês poderiam fazer essa apresentação de trabalho. Numa terça à tarde, vocês poderiam fazer um mini curso. Numa quarta-feira, vocês poderiam fazer uma viagem. É tudo questão de planejamentos, planilhas. Isso é muito legal. Ter uma organização, ter uma diretriz. Mas as apresentações de trabalho não ocorreram, né? Devido à pandemia e alguns fatores. Mas é um protocolo, geralmente, que o CBio segue, né? O Jabu também segue esse mesmo protocolo de apresentação de trabalho, que é muito legal você apresentar essa iniciação científica para dentro da faculdade ter conhecimento daquilo que os alunos estão executando, elaborando, né? Além da apresentação de trabalho, além das palestras noturnas e outras coisas, o CBio executa, né, o que a gente chama de sarau, geralmente é mais na abertura, mas também pode ser ao longo da semana. Esse ano, inclusive, a gente queria trazer algumas coisas diferentes, igual a gente queria trazer capoeiristas, mas aí tudo que vocês pensarem para fazer para uma gestão, fazer para um evento, vocês têm que pensar, olha, isso custa quanto? Por mais que o nosso caixa estava bom e tudo, que a gente vai falar, mas o que vai gerar? Quais são os custos? O que eu preciso fazer? Eu preciso de ofício? Então eu vou ver se tem no Drive. Eu preciso de uma autorização? São menores de idade? Então tem vários fatores. Mas é muito legal usar essa criatividade. Em cima a gente tá vendo o coral aqui da faculdade e abaixo a gente tá vendo a Juliane, que ela ama, tipo assim, a voz dela é maravilhosa. A gente, inclusive, fez um vidinho dela para colocar no meio online, né? A gente teve o nosso CBio esse ano. No entanto, teve alguns erros da parte de áudio, erros técnicos, né? Que infelizmente não saiu tão bem o áudio. Mas ela é muito legal de ser chamada. Inclusive, a gente queria fazer um sarau uma semana antes, para já ir chamando o público. Então, fica a dica para um próximo ano. Então, tem várias coisas. Tragam coisas novas. Porque assim vocês atraem mais pessoas. E assim, um projeto não morre. Por exemplo, o CBio era 5 dias. Ele caiu para 3 dias porque estava faltando aderência. Então, a partir da nossa comissão, a gente falou, vamos tentar mudar o CBio, vamos tentar atrair as pessoas, porque é muito gratificante participar de uma comissão, é muito gostoso participar de uma comissão. Nesse primeiro momento, eu vou dar só um panorama geral sobre o que a gente está fazendo, essa repaginada que a gente decidiu fazer no CBio, né? Porque a ideia do CBio, ela é muito legal. Ela veio durante alguns anos, só que nos últimos anos aconteceram alguns problemas, que inclusive a gente vai falar, é um dos motivos da gente fazer essa repaginada. Então, nesse primeiro momento eu vou falar e a Milena vai explicar melhor para vocês. A 16ª Comissão do CBio criou algumas coisas novas. Ela falou, vamos mudar, vamos começar do zero. Primeira coisa, a gente criou algo que chama estatuto. O estatuto é uma documentação que uma comissão precisa seguir. A partir do momento que você faz um estatuto, que é esse documento, ele passa por uma assembleia, que é tipo uma reunião que a gente reúne todos os alunos, e aí se é aprovado ou não. A partir que ele é aprovado, toda a comissão, a partir daí, precisa seguir esse regulamento. A não ser que ela faça um novo estatuto, passe de novo para a Assembleia, mas é bem burocrático. Ou acrescente alguma cláusula, etc. O CBio, para vocês entenderem, o CBio ele não tinha uma hierarquia. Ele era na horizontal e não na vertical. Alguns órgãos se dão bem com essa falta de hierarquia, igual o PET, ele é na parte horizontal, ele tem o mesmo direito de voto, ele tem o mesmo peso de cargo. Quando a gente fala de hierarquia, não que existe cargos melhores ou cargos piores, não é isso. E sim existe uma organização de cargos, ou seja, tem um direcionamento de funções, e a partir do momento que tem um direcionamento de funções, a gente consegue cobrar determinadas pessoas. Tipo, um presidente faz o quê? Um tesoureiro faz o quê? Então, a primeira coisa que a gente mudou no CBio, a 16ª edição mudou, foi o quê? O estatuto, colocou uma hierarquia, colocou cargos e colocou uns subcargos. Por exemplo, a gente colocou primeiro e segundo tesoureiro, colocamos primeiro e segundo secretário, para ter mais um apoio, para ter um melhor direcionamento. Então, a gente já criou esse estatuto, já está todo feito, está todo certinho, a gente usou como base o Centro Acadêmico da Biologia, utilizou como base o Jabu, e criamos esse estatuto. O estatuto foi corrigido pela nossa professora, inclusive foi retornado hoje, e provavelmente daqui uma 2 semanas a gente vai passar pela Assembleia para ficar tudo regulamentado. Tem assinatura do presidente, do vice-presidente do CA, o Chap e o Frodo, e tem assinatura minha e da Milena também, para ficar tudo certinho até o final, e toda a nossa comissão concordou com esse estatuto, a gente já mandou no grupo, etc. Então, vão na Assembleia para a gente aprovar e ficar tudo ok. Além dessa, igual a gente falou, essa hierarquia que a gente colocou, que, igual a gente falou, tem o mesmo direito do voto, é uma democracia, mas tem esse direcionamento de cargo e de funções.
Outra coisa muito legal que a 16ª edição do CBio decidiu fazer, a gente fez um novo ofício. O que é um ofício, Flavor? Ofício é um documento, no caso, por exemplo, ofício de cota, que é direcionado para a gente conseguir verba de alguns patrocinadores, de apoiadores. Então, a gente fez esse ofício, que tem cotas, quem entrar vai ter acesso, tem no Drive, tem toda a documentação. E uma informação muito legal, esse ano foi a maior cota de patrocinadores e apoiadores que as edições do CBio conseguiram até, né? E a gente ficou muito feliz, porque a gente conseguiu, por exemplo, o Fundo Nesp. O Fundo Nesp, até o momento, ele só foi adquirido pelo Cestapro primeiro, ano passado foi conseguido pelo Jabu, e esse ano pelo CBio, e isso a gente fica muito grato, porque é um dinheiro de fomentação, ou seja, vem um dinheiro da faculdade para você conseguir realizar esse evento. É bem burocrático, mas é muito importante. Então, todas as gestões prestem muita atenção na parte de documentação, porque você não está levando seu nome, você está levando o nome do evento. Então, a tesouraria precisa lidar com isso, a Milena vai falar melhor. E aí, a gente conseguiu uma alta investimento, a gente conseguiu bastante patrocinadores esse ano, e a gente conseguiu fortalecer um caixa. A gente, acho que aumentou umas 4 vezes o caixa que a gente tinha. Então, a gente tem toda a parte de documentação feita, estatuto, todos os ofícios, está tudo no Drive. Inclusive, os mais importantes, a gente tirou o share, que está numa pasta com o pessoal do jurídico, que é o chapeleiro, e no caso, nesse ano, no caso, o chapeleiro e a convertida. Então, tá tudo ok. Outra coisa legal, que deu muita aderência para a nossa semana, e a gente ficou muito orgulhoso, foram vários certificados, algo muito gratificante, foi uma semana totalmente diferente. A gente trouxe temas novos, temas que não eram discutidos, trouxe novos palestrantes, caras novas, que é isso que o pessoal quer. Não que não tenha profissionais maravilhosos dentro do nosso campus, não é isso. Mas às vezes a gente tem mais acessibilidade a eles. Então a gente conseguiu trazer pessoas novas, temas novos. Então a gente fez um cronograma muito diverso. Então a gente queria fazer, né, no caso, viagem, a gente já estava tudo fechado. Devido à pandemia a gente não conseguiu fazer. As palestras foram com temas novos. E os mini cursos, né, a gente conseguiu trazer a Márcia, que falou de inclusão, que foi sensacional, o mini curso dela, adaptado, né, obviamente, para a parte aqui da quarentena, foi meio uma palestra, mas é legal, tentem fazer os mini cursos, porque é algo que atrai muitas pessoas e não dá força para um órgão, dá força para aquele evento, né. Aqui a gente só trouxe a carinha do nosso estatuto, né, que é lindíssima. Essa é meio mãe coruja, mas vocês podem ver, ele é o começo do nosso estatuto. Lembrando que o colóquio, ele é sem fim lucrativo, ou seja, você não recebe por estar nele. Você tem o direito aos créditos, né, que você precisa para se formar. No entanto, não é só isso. Você aprende a trabalhar em equipe, trabalho em grupo. Você aprende alguns cargos a liderar, outros a arte, outros para várias outras coisas que a Milena vai explicar melhor, né, para vocês. Vai salientar melhor. Mas nesse primeiro momento, vocês podem ver, ficou mais ou menos essa carinha mesmo. A gente vai tentar passar esse estatuto daqui 2 semanas, a gente está contando que dê tudo certo, para ficar finalmente tudo ok para o CBio. Lembrando que o CBio virou responsabilidade do CA, né, caso não tenha uma comissão do CBio, e isso está bem salientado no nosso estatuto e no deles também. E são coisas que vão ser faladas na nossa assembleia, então contamos com a presença de vocês, que vocês vão dar continuidade ao órgão, né. Aqui alguns patrocinadores que a gente trouxe, depois peguem o nome, tentem ir atrás, corram atrás, não falo nem preguiça, mas não fiquem acomodados, a acomodação deixa às vezes as coisas muito mal feitas, explorem, corram atrás, tentem, não deixem um órgão morrer, levantar um órgão é muito difícil, então quando você vê ele levantado, tentem manter, e assim é uma coisa que eu peço para as próximas gerações, principalmente porque a 17 está indo embora, a 16 está indo embora, mas vai ficar aí para 18 para baixo, né? Bom, pessoal, eu tô aqui. Vou começar falando. Volta um slide, por favor. Só para complementar o que a Flavor tinha falado, a Glaze, que ela falou sobre não ficar acomodados, essa Biominerais, ela é um patrocinador de Campinas, que veio patrocinar a gente, e eles iriam, no presencial, fazer uma apresentação aqui, do material deles pra gente. Então, é uma coisa muito importante que ela falou, só para complementar. Você pode passar. Esse ano, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada. Esse foi o nosso cronograma que a gente colocou nas nossas redes sociais. Devido à pandemia, a gente tem que fazer nossas adaptações, mas ficou na segunda-feira com a palestra do professor Juarez, que foi uma palestra maravilhosa. A gente teve ótimos retornos com todas as palestras
mas a palestra do Juarez foi simplesmente maravilhosa, ele é uma pessoa muito maravilhosa, a palestra dele foi muito rica, foi uma das, sabe, é um profissional que ele vai falando, ele vai olhando assim pra gente, e ele não tem texto, ele vai falando de cabeça, é uma coisa que eu fiquei muito impressionada, e eu queria ser assim um dia, inclusive. Pode passar. Aqui a gente tem de terça, que nem a Cleber falou, a gente trouxe um mini curso de inclusão escolar, depois à noite a gente trouxe falando sobre a palestra da Fundação Casa, que foi uma das palestras que a professora Tati, da licenciatura, não sei se tem pessoal que já teve aula com ela aqui, foi um dos temas que o DCB nunca falou, nunca trouxe, foi um dos temas novos que a gente trouxe da Fundação Casa, e depois teve a palestra sobre monitorias zoológicas. Pode passar. Aqui também, na quarta-feira, a gente teve a palestra do Giovanni, que ele é um indígena, que ele veio também com uma outra palestra nova que a gente nunca teve aqui no CBio, que a gente trouxe esse tema novo para poder dar mais informação para vocês. E uma coisa que eu gostaria de salientar é que muita gente fala sobre isso e que eu acho importante falar. Muita gente põe na cabeça que o CBio, por ser o colóquio de educação, sobre educação, é para a licenciatura, é para professores da licenciatura, que o restante dos alunos não participaria ou não poderia participar. Isso é uma coisa que vocês, não sei se pessoas falam isso para vocês, se vocês já escutaram aqui na faculdade, é uma coisa que não é verdade, qualquer pessoa pode participar. Eu sou eixo biotech e eu estou aqui. Tem outras pessoas na comissão de CBio que são de outros eixos sem ser a licenciatura. E esses temas são de suma importância para nós, seres humanos em si. Nós devemos ter esses temas na nossa cabeça para poder ver que tudo isso é a nossa diversidade, no caso esse ano desse tema, que é uma coisa que a gente precisa debater, a gente precisa ser contra os preconceitos como um ser humano. E como um biólogo, isso é muito importante. Para a formação de vocês, além da formação acadêmica, a formação de um ser humano que é mais tolerante, que não vai praticar preconceito e não vai fazer nada disso e vai ensinar as pessoas a não fazerem isso e vai ensinar dentro das escolas, se forem futuros professores, profissionais, na sua vida. Esses são temas de suma importância. Então, é bom vocês já irem pensando sobre isso. Nossa, mas o que eu vou fazer no colóquio de educação? Você vai fazer um evento que são temas que precisam ser debatidos, são temas que estão aí todo dia na nossa cara e a gente, infelizmente, às vezes não tem contato. Não só por as nossas diferenças que a gente tem de localidade, nem todo mundo mora no mesmo lugar, nem todo mundo tem contato com as mesmas coisas, mas é muito importante a gente trazer esses temas que estão dentro da educação, que a gente precisa levar para frente. Pode passar. Essa foi a comissão deste ano que a gente teve, são as pessoas que participaram da comissão. Aqui dá para vocês terem uma ideia mais ou menos de como os cargos ficaram. Alguns nomes de cargo a gente deu uma mudadinha, que ficou em vigor no estatuto, esse aí foi publicado. Essa arte foi publicada ano passado, a gente foi arrumando, né, no estatuto, foi trazendo para o estatuto para ficar mais padronizado, né, tudo. Pode passar. E aqui eu já começo falando dos cargos. A gente pediu para todas as pessoas que estão participando do evento, se elas poderiam dar um panorama, poderiam falar um pouco sobre o que tem no cargo delas, o que ela acha importante falar para passar para vocês terem um contato com isso, porque quando eu cheguei na faculdade, no primeiro ano que eu estava aqui, eu não sabia o que era CBio, eu sabia que tinha a Jabu, e o CBio ainda era uma coisa que acontecia no final do semestre, isso é uma coisa que também vocês podem tentar mudar, que eu já comentei com algumas pessoas, que às vezes no final do semestre, a gente fica com prova, a gente às vezes não consegue participar de uma forma tão ativa. E eu, quando eu entrei, eu não tinha tanto assim, conhecimento, né? Lógico que eu podia ter procurado, né? Mas a gente chega aqui e a gente tá mais perdido que nunca. E a gente vai trazer para vocês terem uma noção, nossa, gostaria de participar, mas onde que eu vou? Onde que as minhas habilidades poderiam se encaixar? Onde que eu quero aprender para poder ter uma noção, por exemplo, nossa, eu vou entrar na tesouraria porque ela mexe com planilha, eu quero aprender, porque eu quero esse conhecimento para mim, eu quero ser organizada, eu quero ter um conhecimento para futuramente ter isso em mente para mim, para eu melhorar, para ter um trabalho. E isso é uma coisa muito importante. Então, a gente vai trazer um pouco para vocês ficarem mais por dentro desses cargos. E eu vou começar falando do meu cargo, que eu sou a presidente do CBio, que a gente trouxe as hierarquias que a Feva falou. E o que eu faço? Para que eu estou aqui? Eu estou aqui para responder ao CBio nas questões burocráticas, principalmente, uma coisa que
Eu respondo ao CBIL, eu assino documentos, vamos dizer assim, em alguns documentos sou eu que assino, e eu represento o CBIL em algumas ocasiões. Por exemplo, vai ter formação de mesa na Jabu. Aí a Jabu me chama e eu vou lá e eu falo o nome do CBIL na abertura da Jabu. Isso é uma das coisas que eu também faço. Eu também atuo juntamente com a comissão, na organização, que minha firma falou que a gente tem que montar, a gente tem que mandar e-mail para palestrante, a gente tem que fazer uma organização do cronograma da semana, que dia vai ter o quê, e eu atuo fazendo isso juntamente com a Flavor, a gente fez isso, a gente sentou primeiro com a nossa coordenadora, que foi a professora Tati, e depois a gente veio trazendo para a comissão, a gente, junto com a professora coordenadora e com a comissão, a gente vai trabalhando e fazendo esse cronograma da semana e fazendo toda essa organização. E eu dou o auxílio necessário para o restante dos cargos. Por quê? Tanto a presidência e o vice-presidente tem que estar por dentro de todos os cargos. A gente olha para tudo que está acontecendo e a gente junta para poder fazer a organização da semana. Então, a gente tem que ter essa visão de tudo e a gente tem que estar tá a par de tudo. E como geralmente a gente traz pessoas dos anos anteriores para poder pegar esses cargos que têm mais responsabilidade, que é a presidência e vice-presidente, geralmente a pessoa já tem alguma outra experiência, geralmente a pessoa já teve uma noção de outro cargo, a pessoa acompanhou o evento, já sabe como funciona, então já fica uma coisa mais dinâmica. E o que eu faço também? Eu busco aplicar, eu escrevi assim, aplicar da melhor forma e da forma organizada as ideias propostas. Porque numa reunião, queremos fazer isso, queremos fazer aquilo, vamos fazer isso. E aí, com a sua experiência, você tem que olhar e falar assim, nossa, será que isso vai dar certo? Nossa, será que isso vai dar errado? O que isso pode dar certo? O que a gente pode mudar? Nossa, isso não é da nossa realidade, a gente tem que pensar. É uma coisa que também eu faço juntamente com a vice-presidente. E eu faço também montagem de cronograma de atividades, eu acompanho tarefas, a gente dá data das tarefas para as pessoas cumprir essas tarefas, para as pessoas se organizarem, porque não vivemos só de CBIL, vivemos também de outras coisas, a gente tem tarefas, tem outras coisas da faculdade, não só isso, também da nossa vida pessoal, então a gente tem que ter prazos para realizar as coisas, né? E a gente também pediu para quem pudesse dar um parecer pessoal do que teve do CBIL, e particularmente, eu aprendi a ter mais organização, aprendi a ter mais paciência, mais calma, eu criei mais responsabilidade e eu tive contato com diversos profissionais. Eu conheci professores que eu não conhecia, que eu não tinha contato, eu conversei com pessoas que eu não conversaria se fosse no ambiente só de graduação. Isso é uma coisa que eu tirei de muito rica para mim, não só o que eu melhorei, vamos dizer assim, melhorei, porque isso melhorou tanto que refletiu na minha graduação, refletiu no meu estágio, eu fiquei uma pessoa muito mais organizada e eu aprendi a reger as coisas que eu tinha que fazer, e isso me ajudou muito, não só na questão dos créditos que a gente precisa depois. Tá. Ô, Flavor, deixa eu te perguntar, essa parte que é sua, você gostaria que, eu vou perguntar se você gostaria que você falasse ou você quer que eu fale? Não sei se você quer... Você que sabe, se você quer que eu fale, aí você fala o resto, você que sabe. Não, pode ser que eu só perguntei agora para ver se você quer complementar, porque eu fui falando o que tem, eu fui complementando com umas coisas. Por isso que eu tô perguntando. Pode falar, qualquer coisa eu complemento, então, já que para você não perder a linha de raciocínio. Tudo bem. A Flavor escreveu aqui para eu colocar, aqui para falar para vocês, que ser vice-presidente é uma missão muito difícil, porque você lidera ao mesmo tempo que você obedece. Porque a Flavor, ela tá junto comigo, mas ao mesmo tempo... vamos dizer assim, que eu tô em cima dela, mas a gente tá junto. Então, ela... decidimos, mas... entendem? Tipo, tem todo esse... O Flavor, apareceu um negócio na sua... tô fechando. É porque então, tem uma hierarquia, é só, tipo assim, tem uma hierarquia, e na hierarquia, querendo ou não, o presidente assina determinados documentos, etc., que um vice-presidente não assina. No entanto, se acontecer qualquer coisa com a SOS, eu que vou responder burocraticamente. Então, tem essa coisa que o quê? O primeiro vai liderar e você vai escutar. Mas lembrando que uma hierarquia tem uma democracia. Então, todo voto conta com a mesma coisa. Mas sempre tem que ter uma pessoa regendo, que é o presidente. Então, você tem que saber lidar com as duas coisas. Sim. Mas... é isso que eu quis dizer. Mas é bom que você complementou. E aí, o que ela falou aqui, que também é uma coisa de suma importância, é que o vice-presidente é o braço direito da presidência, e isso é primordial. Isso é muito primordial. A Flavor me ajudou em muitos momentos que eu tava pirando, ela
falou, não, calma. E em muitos momentos a gente deu as mãos e só foi nas coisas. E é isso que precisa para fazer esses cargos. Precisa de parceria, precisa, não, vamos conversar, vamos resolver. Não, a gente tem que fazer isso, vamos fazer. Porque é a gente que tá levando, né? Tá todo mundo junto, mas é a gente que tá puxando. Então precisa ter esse companheirismo, essa parceria para poder se comunicar bem. Ela escreveu aqui também, no entanto, não é na questão de apoiar tudo, e sim dar conselhos no momento certo. Sim, porque a gente discorda, a gente tem ideias diferentes, e tudo isso a gente vai conversando, e aí a gente chega num consenso final, né? Tá bom, você também. Precisação de... Oi? Travou um pouquinho. Quer que eu volto na última frase? Pode ser que travou, acho que para todo mundo. Tá bom. Para essa função, você precisa ser de liderança, pois na falta do presidente, caberá você desempenhar o cargo de líder do grupo. Que foi o que ela explicou anteriormente, né? Ela faz a minha função se eu não posso estar ali. Geralmente eu rejo reuniões, eu que faço as pautas, mas eu sempre mando para ela, olha, você acha que falta alguma coisa? E se eu não puder, ela que faz a leitura das pautas e vai discutindo com o pessoal o que precisa ser falado. Um exemplo dessa falta que eu poderia não estar presente, né? Além de ter dimensão de companheirismo, também precisa saber lidar com os problemas burocráticos, financeiros e ter uma boa oratória, pois este cargo, junto com a presidência e secretaria, desempenha o encargo da diretoria, de modo que se faz necessário o entendimento de cada cargo para assim conseguir acompanhar junto ao presidente todas as funções desempenhadas dentro da comissão. E foi o que eu expliquei, né? A gente fica olhando o parâmetro geral, a gente sabe de tudo que está acontecendo na comissão e a partir disso a gente vai regendo todo mundo e vai fazendo as coisas acontecerem ao mesmo tempo. Se quiser complementar, Fê. Não, é exatamente isso que você falou mesmo. Para ser vice-presidente, eu acho que tem que se dar muito bem com o presidente, é uma coisa que eu coloquei isso na cabeça, e outras pessoas já falaram, para você conseguir ter essa dinâmica de grupo, porque você precisa um apoiar o outro sempre, é uma coisa que eu acho que é o primordial para o vice-presidente. Mas, igual eu falei, não é apoiar, e sim, não é só concordar com tudo, mas sim na hora certa falar assim, olha, eu acho que isso aí tá errado, isso aí eu acho que vai dar ruim. Por quê? Aí você vai mostrar seus pareceres para, junto com a comissão, conseguir chegar num panorama geral, chegar numa conclusão final. Então, acho que isso é o primordial de um vice-presidente. Pode passar. Depois. Então, chegamos na parte da secretaria. Temos esse texto gigante, mas não é tudo isso, gente. Aqui tem muitas coisas que são pontuais que a gente trouxe. Esse texto foi feito pela Anne, a gente trouxe como panorama geral da secretaria. E o que seria a secretaria? A secretaria tem função de fazer ata das reuniões. O que são atas? Eu faço pautas, que são assuntos que precisam ser tratados nas reuniões. Hoje vamos fazer o cronograma da semana. Precisamos levantar nomes, precisamos levantar temas. O que precisamos fazer? Pauta 1. 2. Palestrante responder o que ele vai querer participar da semana. Pauta 2. E aí, a secretária vai existir duas atas que ela precisa fazer. Ela faz uma online em PDF, né, que nem tá aqui. E ela também registra em um caderno. Esse caderno vai ser passado para a próxima gestão e vocês vão ter um acesso de como foi o CBio que a gente montou do começo ao fim. Que aí, esse caderno vai estar escrito à mão, tudo. E tem duas secretárias, que as pessoas, no caso, se for fazer, os cargos podem dividir, né? Essa digitação ou escrita das atas. E aí, essas atas são para quê? Eu não pude ir na reunião. E aí, como que eu vou ficar sabendo do que aconteceu? Você vai ler na ata o que foi discutido das pautas, e aí, a partir da ata, você vai ver o que a comissão decidiu. Às vezes tem uma coisa ali que você precisa fazer por causa da sua função, ou uma coisa ali que é importante você saber que está acontecendo no evento. Então, é muito importante, se você faltou, você procurar saber o que aconteceu. É igual quando você está na faculdade, o professor deu uma matéria na aula anterior, e você não acompanhou, e aí você não consegue acompanhar o restante, porque você perdeu uma parte. Então, é importante sempre estar a par, para você saber o que está acontecendo no evento. Ele também auxilia na busca de patrocinador, palestrante, e também faz o controle de frequência. A busca de patrocinador e palestrante, isso é uma coisa que a gente coloca para todos fazerem no começo da gestão.
todos mandam e-mails, a gente pega nomes de pessoas, possíveis pessoas, que nem a Flavor também já falou, e isso é uma responsabilidade que acaba caindo em todo mundo. Mas o acompanhamento de faltas, uma coisa que a gente colocou no estatuto também do CBio, foi questão que nem a gente tem também no CA, eu acredito que também tem na JAVU, questão de faltas consecutivas, que você não pode ter 3 faltas consecutivas, máximo 7 faltas. A gente também trouxe isso, porque também não tem como a gente montar um evento com pessoas sempre faltando, sempre tendo que estar voltando, às vezes, porque a pessoa, às vezes, não consegue acompanhar. Então, é importante também ficar prestando atenção nas faltas, que também tem a emissão de certificado com horas, né? E a secretaria também notifica, né, se a pessoa está perto de estourar as faltas. Ela chega e fala, não, você já está com 6 faltas. E aí a pessoa tem que ficar esperta. Lógico que ela não vai esperar chegar em 6 faltas, mas é importante estar fazendo esse acompanhamento das faltas de todo mundo, para poder todo mundo estar ciente das suas quantidades de faltas. E excesso de faltas também pode caber a desligamento na equipe do CBio. Se você tiver estouramento de faltas, você perde o direito a certificado, e aí, só que você não sai da comissão, e aí o desligamento ocorre outras coisas também que a gente colocou no estatuto. E você também pode ter justificativa nessas faltas, né, que nem tá aqui, como médicas, cabíveis, você tem que conversar sempre com a secretaria, e às vezes também conversar com o presidente, mas é sempre importante conversar com a secretaria, porque é ela que lida com essas faltas, e a partir do momento, tipo, eu fui no médico, você pega, mostra o atestado para ela, e aí ela vai ver, não, você realmente foi no médico, que justificativa, não vai contar como uma falta. Outra coisa que ela também falou foi a importância de confeccionar os certificados da semana e os da comissão organizadora, e esses certificados são emitidos no final do evento. Então, por exemplo, tivemos, sei lá, ao todo, 200 inscritos. Ai, gente, só um minutinho, a bateria do notebook tá acabando, só vou por aqui. Bom, voltando aqui. Tivemos 200 inscritos, e aí 200 inscritos que tiveram presença são 200 certificados. E aí tudo isso fica a cargo da secretaria, né? Fazer esses certificados no final, fora os certificados da comissão. Mas tudo isso é dividido em primeira e segunda secretária. Então, a pessoa também tem que ter uma boa conversa, tem que ter um bom acompanhamento. Olha, você vai fazer, o que eu vou fazer? E dividir tudo isso, sempre conversando, e não deixando, tipo, tô aqui, sou de X cargo, mas tem outra pessoa fazendo. Não, você sempre tem que estar vendo. Se você entrou no evento, você tem que fazer as coisas. Pode passar. Bom, agora a gente vai passar para a parte da tesouraria. Só um minutinho, gente. A tesouraria é o cargo que lida com as finanças do CBio, falando assim diretamente. E aí, a gente pediu para as tesoureiras dar um parecer do que elas acham que tem que ter no cargo. E a primeira tesoureira, que é a Figra, ela escreveu que no cargo da tesouraria temos que conhecer os preços necessários para fazer o evento e conseguir patrocínios para realizá-lo. Além disso, precisamos estar atento aos prazos de vendas e também de outros grandes patrocinadores, como o Fundo Nesp, lembrando sempre da importância de se manter o caixa sempre estável para a próxima gestão. O que ela quis dizer com isso? A gente tem que conhecer, a tesouraria tem que buscar, por exemplo, vou trazer um palestrante de São Paulo, o quanto que seria para trazer esse palestrante para cá? Ele vai dormir em hotel, ele vai vir de carro e vai voltar, o que ele vai fazer? E tudo isso tem um custo. Ele vai jantar, ele vai almoçar, o que a gente vai pagar? O palestrante, ele vem de graça, a gente não paga para ele vir, mas ele tem custos de estadia, tem custo de almoço, se ele vir de carro, tem custo de gasolina, e aí o tesoureiro, ele faz esses cálculos para a gente saber se o nosso caixa dá para isso. Por isso que a gente pede patrocínios, para trazer palestrantes de fora. E o que ela também falou foi em questão de grandes patrocinadores, como a Fundo Nesp. A Fundo Nesp tem um processo muito grande de você pedir o patrocínio da Fundo Nesp e de você também prestar contas a ele. E se remete a muitos documentos. Isso é uma coisa que é de muita responsabilidade, essa parte do Fundo Nesp, mas que a gente já organizou os documentos no nosso Drive, que nem a Flavor falou, e teria um norte para vocês, né? Mas também é uma coisa que é importante de ficar atento, né? E outra coisa que ela também falou sobre o caixa estável. A gente colocou uma cláusula no estatuto, que a gente achou importante, que toda a comissão do CBio tem que deixar pelo menos um pouco de caixa para a próxima. Por exemplo, a comissão do 16º deixou um caixa estável, quer dizer que a 17ª não vai procurar patrocínio, a 17ª vai
rapar tudo caixa e não vai deixar nada para a próxima. Não é assim. Você tem que sempre visar a próxima comissão, sempre visar o outro que vai vir. A gente fez o CB esse ano para a 16ª comissão, mas a gente fez pensando na 17ª. A gente veio pensando o que a gente vai melhorar, o que a gente vai deixar, o que a gente vai fazer, para poder ter base para vocês continuarem, que é isso o nosso intuito. É que o CBio continue, né? E tem que ser o intuito de todos também próximos. Então, isso foi uma cláusula que a gente deixou também, mas que todo mundo tem que ter na cabeça. Gastar o necessário, não, às vezes, ter gastos muito exagerados. Isso. Por exemplo, vou trazer uma pessoa do Amapá. Tipo, não tem como. Aí que a gente pode pensar, podemos fazer um vídeo chamado online, se puder fazer aglomeração, podemos substituir. É uma coisa que a gente tem que pensar e tem que se organizar e pensar de fazer da melhor maneira para poder acabar não gastando dinheiro. Ou vamos ter patrocínio para bancar isso? Aí tem que ir pensando. A Cilada, que é a segunda tesoureira, ela colocou aqui que no segundo é preciso muita organização. Para lidar com o público externo, que muitas vezes temos que entrar em contato, é necessário comprometimento em ligar, pesquisar valores de mercado e cotar e fazer orçamentos que serão usados no evento. Além disso, é necessário também conhecimento básico de Excel, que é importantíssimo para criar controles e tabelas a serem usados na comissão. O que seria ele se ligar? Uma coisa que a gente sempre tem que fazer é cotar preço. Por exemplo, aqui em Jabuticabal a gente tem 2 hotéis, se não me engano, o Municipal e o Ibis. Os dois têm diferentes preços e a gente tem que cotar o mais em conta, que também vai dar para a gente pagar para poder o palestrante ficar. Então, tem que cotar preço, você tem que ficar indo atrás. Esse aqui é mais barato, esse aqui faz promoção. Se não me engano, eu acho que o Hotel Municipal faz promoção para quem é da Unesp. Então, vocês têm que estar por dentro disso, tem que estar vendo o que vai ser necessário para poder a gente gastar o necessário, que eu já falei, e não extrapolar o caixa, né? E o Excel. Por que é importante uma tabela de Excel? Você precisa ter organização, nome da empresa, preço, cotação, quem que procurou, às vezes você vai fazer camiseta, pagamento, que dia pagou, tamanho, tem que ter tudo isso documentado e bem documentado, porque se der alguma coisa errada, é você que está fazendo, então é você que está errando. Não que, tipo, um errou, é o erro da pessoa, a comissão toda vai ali, não. Mas você tem que fazer de uma forma que seja sempre organizada, para não ter erros, porque se tiver erros, vamos perder tempo corrigindo erros. Isso é uma coisa que, às vezes, você não tem muito tempo para fazer isso. Tem que pensar, vamos otimizar meu tempo, vou fazer sempre as coisas da melhor maneira, para não depois ter que ficar resolvendo. Lógico que isso acontece. Tipo, somos todos humanos, todo mundo é. Eu aqui, batalhei pra caramba, errei um monte aqui, mas tô aqui e acabamos o CBio, e tá aí. Debaixo no bastidor é muita coisa para sair tudo bonito. Mas a gente tem que sempre procurar melhorar e sempre procurar fazer de forma organizada. Pode passar. Agora, 2 cargos que também tem 2 posições, a gente colocou aqui. Primeiro, a diretoria jurídica, que tem o diretor e o vice-diretor. E aqui que o pessoal escreveu para a gente que para o cargo de diretor jurídico foi necessário muita atenção e proatividade, já que os cuidados de todos os documentos do evento, já que cuidamos de todos os documentos do evento e da comissão. A organização, o planejamento para saber onde encontrar, quando buscar, procurar e de onde arquivar, guardar a papelada para maior facilidade e agilidade da comissão. Ou seja, você tem que saber. Não posso jogar na minha área de trabalho o documento do CBio e não saber para onde foi. Você tem que ter uma pasta com esses documentos, com o nome, com data. A convertida e o chapeleiro estão nessa parte, né? E todos os documentos foram mandados para o Drive, o CBio, né? Que a Flavor já falou, e os importantes foram impressos, para poder ter essa continuidade com vocês, e é importante ter essa organização, para poder não perder documento, porque senão tem que fazer de novo se ninguém tem esse documento mais. E aí é um trabalho perdido, né, também, que você já poderia só editar, você vai ter que elaborar do zero. E uma coisa que a gente trouxe também nessa gestão, a gente fez ofícios com o logotipo do CBio, que nem tá aquele do estatuto, com cabeçalhinho, com rodapé, com endereço. É uma coisa que tinha alguns documentos assim, mas a gente fez um padronizado para todos. Isso é uma coisa muito legal, você ter uma coisa mais padronizada para enviar para todo mundo, e vocês só vão editando depois. Agora, relações públicas, que também tem o primeiro e o segundo.
e que os meninos escreveram para a gente. Que o cargo de relações públicas lida com as relações entre o CEBI e os demais instituições, grupos ou pessoas. Ou seja, ao lidar com o diálogo por meio da escrita, o cargo demanda de prática da escrita e argumentação e lógica. Faz parte do cargo redigir as divulgações das artes postadas nas redes sociais, controlar o e-mail do CEBIL e repassar à comissão qualquer diálogo que tenha sido acontecido fora do ambiente de reuniões. O que seria? A gente tem comissão, vocês estão vendo minha mão, comissão, no meio temos relações públicas e arte, e temos o público. O elo de ligação entre tudo que passa do CEBIL para fora é as artes que são confeccionadas, que são postadas pelas relações públicas. Então, tudo que a gente for trazer para o mundo de fora, tudo que a gente for trazer de avisos, tem que ser uma coisa bem redigida, com argumentação, lógica, que nem os meninos trazeram aqui. Tem que ser tudo bem feito e claro, para todo mundo entender e não ter dúvida. A gente tenta fazer isso, a gente tem um grupo, cada cargo, cada pessoal de cada área, e a gente vai discutindo, não, esse texto ficou assim, não, vamos mudar. Aí os meninos ficam editando, né? Eles trazem pra gente, não, mas isso ficou melhor, vamos editar novamente. E vai trazendo várias versões pra gente sempre postar da melhor forma para não ter dúvida e sempre trazer da melhor forma para vocês. E é muito importante. E além disso, a gente também, eles também fazem, né, o controle do e-mail do CEBIL, né? Chega e-mails, são eles que fazem a resposta desses e-mails. Às vezes, se tem relação com outro cargo, eles falam com a gente vai ajudando. Mas é cargo separado, e cada um fazendo o seu, mas sempre trabalhando em conjunto, né? Pode passar. Agora, para finalizar o cargo, tá acabando, gente, tô falando demais, mas é importante mostrar para vocês. Perdão aí. Bom, a gente tem agora os últimos dois slides, dois cargos que a gente vai falar agora. Primeiramente, diretor de informática. Quem que é o diretor de informática? Ele tem como responsabilidade transmitir ao público as ações escolhidas da comissão, passando de forma criativa, resumida e didática, quando qualquer informação necessária em forma de artes, banners, cartazes, confeccionados para as mídias sociais com datas, avisos e lembretes. O que é tudo isso? Decidimos a data do evento. A pessoa da arte vai fazer uma arte com a data do evento, onde ela vai colocar lá. O CEBIL será realizado nos dias XYZ de junho. Se atenta, ele coloca coisas bonitas para chamar atenção. Informação de uma forma que chame a atenção do público. É transmitir essa informação, que eu já falei também em relação às relações públicas, né? E isso pode ser feito de várias formas. Uma coisa que a gente também trouxe, na verdade, da 15ª comissão, foi fazer a impressão de um banner do CEBIL, que ele só tem escrito nele, de forma fixa, CEBIL e patrocinadores. O resto, a gente propôs trazer esse banner, porque o banner é muito caro para fazer, e sempre todo ano fazia um banner diferente. Então, a gente trouxe só comprar os adesivos, né, se for fazer de forma presencial, e a pessoa vai lá, gasta menos com adesivos, e cola dele no banner que vai ser o mesmo. Então, além de gastar menos material, né, pensando no meio ambiente, a gente também gasta menos dinheiro, né. Então, a gente tem também, essa foi uma coisa que a gente trouxe também da parte da direção de informática. E outra coisa que também faz, que aqui o Gabriel escreveu, é a ponte entre eventos interessados na participação, além de gerir as redes sociais, incluindo o site, Instagram e Facebook. Sim, temos um site, visite nosso site. E em conjunto com as relações públicas. Como eu já falei, relações públicas faz o texto da arte a ser postado. Ela trabalha com inscrição de formulários, faz as pesquisas, inscrições, personifica a identidade do evento e na parte de equipamentos também na parte de informática. Por quê? Vamos fazer evento presencial, testar som, tem o João e o Birso que também ajuda, mas atua nisso. Palestrante trouxe slide, vai colocar o slide para o palestrante, essa parte toda, né? Agora, a direção de cultura. Aqui que a Júlia escreveu para a gente, que confecciona cartazes artísticos para a divulgação do evento, assim como ajuda a desenvolver reuniões, tais como sarais e chás culturais, que ajudem na divulgação deste, além de ajudar na obtenção de patrocinadores, assim como fazer seus intermédios com a comissão organizadora, para que seja possível arrecadar verbas para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao evento, como também, se necessário, auxiliar nas arranjos de palestrantes. Como que eu já comentei, né, isso acaba sendo um trabalho de todo mundo, né, arranjar patrocinadores e palestrantes. E, além disso, né, a direção de cultura seria, por exemplo, a gente queria fazer
na sexta-feira, anterior ao evento, que é segunda, terça e quarta, a gente queria fazer um sarau para convidar as pessoas para participar. E a organização disso seria para a parte da direção de cultura. Fazer esse sarau, fazer alguma coisa mais dinâmica na faculdade para poder chamar a atenção de vocês, para poder trazer mais pessoas para o evento. Bom, pode passar. E terminou. Enfim, a gente está aqui, né, com mensagem para trazer para vocês. Se vocês têm interesse de participar, para a gente entrar em contato com qualquer membro da comissão ou pelo nosso e-mail, e que o nosso Forms para fazer a nossa entrevista já está nas nossas redes sociais. A gente vai fazer 2 partes de entrevista, uma do dia 11 ao dia 14, depois do dia 18 ao dia 21. A gente soltou um Forms agora, que é correspondente às entrevistas do dia 11 ao dia 14, e depois a gente vai soltar outro que é em relação a do dia 18 ao dia 21. A gente fez a separação, porque nele tem carta de interesse, né? E a gente precisa se organizar para atender vocês e conseguir também participar das entrevistas, né? Como que eu já falei, nem só de CBio a gente precisa se organizar. Enfim, e além dessa gestão, como a Flavor também já falou, a gente vai aprovar o estatuto para... Se tudo der certo. Vai sim. A gente vai tentar aprovar o estatuto, né? E vocês, se caso virem participar do CBio, já vão estar com o estatuto prontinho, tudo nos trinks para você poder participar do CBio com sua função e cargo já bem definido, né? Pode passar. Siga a gente nas nossas redes sociais, aí o link do nosso sitezinho, tá muito bonitinho nosso site. A gente também tem Instagram, tem o Facebook, a gente posta várias coisas lá, inclusive os vídeos dos órgãos, a gente postou lá também. Pode passar. E é isso, muito obrigada. Eu queria salientar para vocês aqui, vou voltar um pouquinho, Flavor. Essas imagens são a 13ª comissão do CBio, a 14ª, a 15ª e agora a gente a 16ª. Então, online. E é isso, gente. Desculpa falar muito, que eu falei que achei necessário para explicar para vocês, para ficar bem claro. Agora a gente vai abrir para dúvidas. Alguns representantes de alguns cargos estão aqui, se vocês quiserem perguntar, mas também eu e a Flavor estamos aqui para conversar com vocês. Então, se tiverem alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, estamos abertos agora. Gente, eu coloquei uma lanterna aqui para ficar melhor a câmera, tá? Temos uma primeira dúvida aqui. O que é perguntado nas entrevistas? Surprise! Então, brincadeira. Uma coisa que, né, a gente conversou na reunião, que não teriam exatamente perguntas. A gente vai analisar o que vocês falaram na carta de vocês, né? Por isso que é importante vocês falarem por que vocês querem participar do evento, qual é o intuito de vocês, se quiser dar um panorama de cargo que vocês têm interesse. E aí a gente vai ver na entrevista qual que é o seu intuito aqui no CBio, o que você quer participar, né? Mais ou menos isso, né, Flavor, de acordo com a carta. Mas a gente não pode falar muito, né? Porque senão... eu ia falar isso. Porque senão não dá uma influenciada. Mas, em suma, assim, vai ser uma maneira dinâmica. A gente decidiu mudar um pouquinho o método tradicional de entrevista. A gente acredita que esse novo método vai agregar mais, porque antigamente a gente fazia muitas entrevistas, mas a maioria dos veteranos, às vezes, estava acostumada com essas entrevistas, né? Então, a gente decidiu fazer uma coisa mais dinâmica, mas vai ser bem legal, fiquem bem relaxados, nada para prejudicar vocês, a gente quer o melhor para o CBio, do mesmo jeito que vocês querem entrar, a gente quer que vocês entrem, estamos aqui de portas abertas, mas a gente vai fazer um jeito mais dinâmico. A gente não vai falar tanto para não influenciar muito, mas vai ser bem legal. Acreditem na gente, confiem. Outra pergunta aqui. Para entrar em algum cargo, por exemplo, de relações públicas, tem que ter algum curso relacionado ao cargo para poder realizar as funções? Porque creio que a pessoa poderá ter dificuldades, caso seja um ramo novo para ela. E na hora de aprovar qualquer coisa dentro de um cargo, é a comissão inteira que analisa e vota? Tá, vamos por partes. Curso, assim, o único cargo que eu vejo que você precisaria ter um conhecimento mais direcionado é a parte de arte. Por quê? Na parte de arte, que é diretor de informática, você precisa saber montar uma arte. Tipo, não pode ser... Assim, eu vou falar brincando, mas tem pessoas que fazem de forma séria, então não levem pro pessoal. Você não pode abrir o Paint, tirar um print e fazer uma arte e falar, essa arte pro CBio.
A arte tem que ser uma coisa que chama a atenção das pessoas. Então, às vezes, você precisa ter um conhecimento, mas você não precisa ter um conhecimento de programa, por exemplo. Um programa que a gente usa muito e que muitos órgãos acredito que usam é o Canva, que ele é um site, que é um site que traz pronto algumas coisas para você. Lógico que tem que ter muita criatividade para fazer, mas o que precisa ter de base? Por exemplo, relações públicas. Você precisa saber mexer no Facebook, você precisa saber mexer no Instagram, você precisa saber mexer no e-mail. São os canais de mídia que a gente usa. Mas curso não precisa. O resto a gente vai aprendendo, a gente aprende com outras pessoas. Você que a Flavor quer dar mais um... Não, eu ia falar igual a Milena. Assim, não necessariamente você precisa entrar sabendo algo. Eu já entrei em muitos órgãos e eu, tipo, eu sou muito péssima, às vezes, em tecnologia. Mas, às vezes, eu me encaixo melhor em outra área. E outra, a gente sempre tá aqui para aprender. É bom você saber, ter um conhecimento, principalmente em artes, é verdade isso que a Milena comentou. Mas tem muito curso, muitos cargos que você pode aprender sim. Eu acho que primordial você tem que ter uma proatividade. Quem tem proatividade aprende, entra no YouTube, dá um ver, corre atrás, pergunta, tipo, perguntar é muito bom, você se aprimora muito perguntando. Sim. Então, eu acredito que, tirando artes, que eu acho que você tem que ter manjar um pouquinho mais, às vezes, da parte de tecnologia, o restante tudo é questão de aprender. Até presidência a gente aprende, vice-presidência. Com certeza. Então, eu acho que é isso. Não fiquem com medo, tentem. Não, sim, com certeza. E outra coisa que eu queria comentar com vocês é que, por exemplo, o Kay, que é o diretor de arte, ele não sabia mexer no Forms. E ele aprendeu a mexer no Forms. Ele foi ver vídeos para mexer no Forms para poder trazer o Forms todo organizado para gente. E isso é uma coisa muito importante que a Flavor falou, ter proatividade. Tem outras perguntas aqui. O que fazer quando é um idoso confuso com tecnologia? Vai no YouTube. Você aprende, você vai aprender. Mas, por exemplo, você quer trabalhar com essa parte, você quer aprender, você tem que buscar aprender. Mas, às vezes, também, você poderia ver, nossa, que cargo que eu tenho mais afinidade. Às vezes, é uma coisa a se pensar também. Se você vai entrar num cargo que, às vezes, você tem... Você quer aprender, mas é uma coisa que, às vezes, do seu âmago você não consegue, às vezes, você deveria pensar, né? Nossa, eu não vou conseguir. Vamos pensar onde também eu poderia tentar ver. É uma coisa que, por exemplo, eu tenho medo, sinceramente, da minha parte de, tipo, às vezes eu for em outro órgão que às vezes eu vou querer participar e existem certos cargos que eu não tenho afinidade. E aí eu não vou pensar também em alguma coisa. Tipo, não tenho medo, só tô falando para vocês de uma forma sincera. É que você tem que pensar o que você tem afinidade. Assim, só para pensar um pouco o que vocês querem. É bom ir pela afinidade, mas não é totalmente só isso, igual a Milena tá falando. Vê o que você tem afinidade, mas se você acha que você é capaz, tipo, talvez você consiga, tente, eu acho que vale a pena tentar, mas aí vai muito do seu parecer, assim, mas é isso. Sim. Aqui. E qual a duração do cargo? 1 ano? Sim. É 1 ano a gestão, mas a gente, que nem eu acho que já me perguntaram na vida geral, a gente tenta fazer com que pessoas que ficaram da comissão anterior continuem em cargos que são um pouco mais altos, porque querendo ou não, por exemplo, presidência e vice-presidência, você precisa ter alguma experiência de como fazer um evento, de como ter esse panorama que nem eu comentei, né? Ter um panorama de como funcionam alguns cargos, porque às vezes, por mais que você... Sim, com certeza, vamos buscar aprender, tem que ter proatividade, tem que fazer tudo. Eu mesma, eu tô aqui... Gente, vocês são 020, vocês nem sabem, assim, o que eu fazia da minha vida. E eu tô aqui, sabe? Sendo a presidente do CBio, finalizando a gestão, tô aqui apresentando slide para vocês. Eu tenho problema com fala e eu tô aqui falando para vocês o slide. E a gente aprende, a gente muda, a gente fica melhor. Então, é uma coisa a se aprender, a se buscar, sim. Mas, que nem eu tô falando, alguns cargos exigem que seja prolongado, né? Que nem eu sou o segundo ano de CBio que eu tô aqui. Você quer comentar? Igual a gente vai, geralmente é bom uma pessoa da comissão antiga pegar, às vezes, a parte de diretoria, mas caso você tenha alguma experiência, por exemplo, foi meu primeiro ano de CBio, eu peguei a vice, mas eu fui ex-presidente do Jabu, então tem tudo isso. Então a gente vai analisar todos esses quesitos.
Ô Sós, na segunda parte da pergunta da Isabela, ela pergunta se alguma, na hora de aprovar qualquer coisa do cargo, se é pela comissão inteira ou se Perdão, eu não vi. Se passa para todo mundo, né? Quando você tem um assunto de um determinado cargo, é uma democracia o CBIL. Então, vai para dentro da reunião do CBIL, todo mundo conversa, no entanto que a gente dá prioridade para o seu parecer, do seu cargo. Por exemplo, é um assunto da secretaria. A gente escutava todo mundo, é óbvio. Só que a gente tinha um bom senso de sempre dar a primeira fala para o dono do cargo. Por exemplo, a N é a primeira secretária. Ela falava o que acontecia. A gente sempre tinha um bom senso de ouvir o parecer dela, porque é algo direcionado ao cargo dela. E em uma comissão, por mais que tenha democracia, etc., a gente tem sempre que contar com bom senso. Então, a partir que você conta com bom senso, tudo vai. Então, a gente escutava ela, alguma coisa na arte, a gente escutava o K-pop, os meninos das relações públicas, o Boni, o Newton, porque eles vão desempenhar. Então, por mais que tenha uma democracia, a gente pesava naquilo que eles falavam. Então, é assim que você consegue resolver um problema dentro de uma comissão. E outra coisa que eu queria complementar, a gente também faz reuniões separadas de determinados cargos. A gente fez reuniões com a secretaria para determinar o que a gente faria com o certificado, os formas de certificado, a gente fez reuniões com as relações públicas e com a arte para poder ver como que seria o cronograma de arte, que dia que seria postado, qual que os dias que eles poderiam. Então, tem não só as reuniões gerais, mas também a gente faz reuniões mais à parte, né? Que às vezes são reuniões de 2, 3 horas para ficar direcionado somente a um cargo, porque tem muita coisa para ser decidido. E é importante, às vezes, a gente fazer sessões separadas, porque, às vezes, reunião de arte, e, às vezes, por exemplo, o diretor jurídico não precisa participar. Então, a gente faz direcionamento para poder depois trazer na reunião. Ó, conversamos e foi isso que foi decidido, mas a gente conversa com as pessoas. Uma outra pergunta aqui... Da Milena, eu acho que você pulou. Não, eu estava complementando a sua. Uhum. O cargo... Quem escolhe é vocês ou a pessoa na entrevista vai dizer qual cargo ela tem mais afinidade? Então, no Forms, a gente colocou para vocês falarem qual cargo que vocês gostariam, que vocês prefeririam. E aí, de acordo com o que vocês falaram, a gente vai conversar, né? Tipo, a gente vai selecionar vocês, a gente vai entrevistar vocês e vai ver com a comissão. Porque vão ser pessoas diferentes que vão entrevistar, mas sempre eu a Flavor vai estar presente. E a partir do que a gente vai ter esse tempo com vocês, a gente vai ter o parecer de vocês, né, Flavor? Só complementando um pouquinho o que a Sós falou, é exatamente isso. Vocês vão colocar no form aquele cargo que você tem mais afinidade. No entanto, como a gente já fez algumas entrevistas, assim, de outros órgãos, a partir que você vai falando, a gente vai pegando coisas que, às vezes, você próprio não consegue perceber. Então, talvez você tenha afinidade, às vezes, com outro cargo, é lógico que a gente vai colocar prioridade, no cargo que você escolheu. No entanto, às vezes, você tem, uma outra pessoa tem mais afinidade, sei lá, com artes. Você colocou artes, mas você também tem uma boa oratória. Você pode muito bem se encaixar em relações públicas. Então, a gente não vai perder a oportunidade de pegar você para uma comissão, sendo que você é uma pessoa proativa, é uma pessoa inteligente, uma pessoa criativa, porque você não se encaixou em artes. E aí a gente vai falar, olha, você passou em relações públicas. Você tem o direito ou não? E fala assim, não quero. Mas, às vezes, uma pessoa de fora consegue ter um panorama mais geral que, às vezes, a gente mesmo. Igual, antigamente, eu tinha muita dificuldade em algumas coisas e eu não me via, às vezes, como uma presidente. E aí, às vezes, por mais que eu goste de liderar, etc. E outras pessoas me falaram, olha, daria certo nesse cargo. E eu fui pegando gosto. Então, às vezes, você não consiga ver no primeiro momento coisas que a gente consiga, através de sua carta mesmo. Então, é bom colocar isso. Vocês vão escolher, vocês vão poder optar, mas sempre lembrando que a comissão, de acordo com o seu panorama da sua entrevista, a gente pode direcionar. E aí você pode aceitar ou não, é óbvio. Outra pergunta aqui foi qual que é a carga horária semanal. Então, o que eu posso dizer? No final, a gente tem a emissão de certificado, que a gente vai ter horas que foram emitidas de trabalho. Só que eu não posso virar e falar para vocês, nossa, vocês vão gastar 2 horas da semana com CBIL. É difícil, porque a gente tem reuniões que, às vezes, é reuniões de 1 hora. A gente tem reuniões que, às vezes, é reunião de 4 horas. Depende do que a gente precisa decidir. Tem semana que teve semanas anteriormente que a gente não teve reunião, por exemplo. A gente já tinha arrumado tudo, já estava direcionado, não teve reunião. Tem semana que, por exemplo, no fim do ano, a gente já encaminhou as coisas, não tem o que falar, não vai ter reunião.
Então, depende muito. Só que, por exemplo, o cargo de presidência e vice-presidência, eu coloco que não tem carga horária. A gente aparece coisa para resolver, a gente resolve, a gente está ali. O WhatsApp é aberto para quando puder resolver, e quando puder resolver, vai ter que resolver. Então, a gente tem esse compromisso maior, mas depende muito do cargo que você vai estar inserido. E, por exemplo, o pessoal da arte. Quando tiver que fazer arte, você vai fazer a arte, mas se não tiver arte para fazer, você não vai trabalhar. Depende muito aonde você vai estar inserido e o que você vai estar fazendo. Se você quer complementar, Felipe. Não, é exatamente isso. O protocolo, né, geralmente é uma reunião, às vezes, de 1 hora. Seria o básico, o mínimo. Só que aí dependia, às vezes teve semana que a gente fez 5 reuniões. Tipo assim, a presidência com a secretaria, a presidência com a arte. Então, isso varia muito. Às vezes tem uma reunião extraordinária, que é quando a gente chama de última hora porque tem algum problema que a gente precisa resolver. Mas, assim, em termos de você ficar preocupada, a pessoa ficar preocupada porque tem as aulas e tudo, tem como se organizar. Nenhuma reunião é tipo assim, vamos fazer agora. Não. É tudo previamente determinado, é tudo bem explicado antes, então é uma organização, não é nada jogado. Então você consegue se adaptar bem. Tem gente que está em 5, 6 órgãos, não, tipo, 3 órgãos, mais a graduação e dá certo. É tudo organização. Com certeza. E, gente, olha, a gente pergunta, a gente manda no WhatsApp, gente, vocês podem, sei lá, que nem, para poder marcar hoje aqui com vocês, foi a semana perguntando que horário que poderia, que horário todo mundo poderia, para poder encaixar. A gente vem perguntando como que vai fazer, se todo mundo pode, e quem não puder, às vezes, se for extraordinária, a pessoa não ganha a falta, né, se ela não puder, porque não foi programado. Mas se for programada, não, se você não for... Porque a gente geralmente vê um dia fixo para reunião, e de acordo com que os dias todo mundo pode, os horários todo mundo pode. Aí se você falta, aí realmente você ganha falta. Mas se for extraordinária do nada, que nem a Flor falou, tem uma coisa para resolver, aí já é uma coisa a ser conversada, né? Mas depende muito da situação. A gente conseguiu responder tudo? Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Tô olhando aqui, eu acho que foram todas, né? Adorei o idoso confuso, eu na vida. K-pop me salvou muito, gente. Vocês não têm noção. Gente, ficou claro para vocês? Vocês querem perguntar mais alguma coisa, ver mais alguma coisa? Não sei. Se outros cargos, caso queiram falar, acho que a Cilada está na chamada, convertida, ok. Queria dar algum panorama aí, falar um pouquinho, não tem problema. Fala de vocês. Cilada escreveu alguma coisinha aqui no... Participem, pessoal, para os novos, o CBio é uma ótima oportunidade de ingressar nos órgãos da facul. É isso aí. Uma pergunta aqui que é de 2 pessoas. E se entrar num cargo e não se der bem com ele? Estou encanada com isso. E quer que eu responda? Também. Pode responder. Tipo assim, a partir do momento que você se propõe a algo, é uma coisa que eu aprendi pra vida e na faculdade. Por mais que você não goste daquilo, quando você entra naquilo, talvez você fale assim, não é o que eu esperava. Mas você, como um futuro profissional, você vai precisar lidar com isso. Tipo assim, eu não gosto, mas não é porque você não gosta que você não vai desempenhar. Faça o seu melhor, para outra pessoa que entrar, fazer o melhor também. Então, é uma coisa que eu vejo muito acontecer, eu entrei em X órgão e não gostei. Tudo bem, você não precisa ficar o próximo ano, mas você se propôs a isso, igual no emprego. Você entra no emprego, você pode pedir demissão, é óbvio. Mas, quando você entra num órgão, você tá ali para desempenhar uma função. E outra, é uma equipe. A partir do momento que você não desempenha bem essa função, por exemplo, ou você sai, você vai deixar uma lacuna para outra pessoa cumprir. E é uma coisa que a gente tem que lidar na vida, infelizmente. Que isso, a faculdade, ela é um preparo para o seu meio de negócio, para a sua parte profissional. E no profissional, nem sempre a gente faz o que a gente gosta. Então, por mais que às vezes você não goste, eu vou ser muito sincera, você vai ter que desempenhar até o final. E faça o melhor. Porque nem sempre a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, entendeu? E aí no próximo ano você pode tentar um outro cargo, por exemplo. Mas sempre pense, eu me propus esse compromisso, eu vou cumprir esse compromisso. É uma coisa para o resto da vida. É mais ou menos isso. Mas eu não sei se a senhora vai complementar. Eu só queria
uma coisa que vocês poderiam pôr na cabeça de vocês, eu acho que vocês estão na 020, né, se não me engano, se eu estiver errado, vocês falam. Às vezes, a gente está aqui fazendo biologia, né, a gente está aqui para ser biólogo, mas a gente tem química geral, a gente tem matemática, a gente tem física. Eu falo de exatas porque é o meu ponto fraco, né? E eu não gosto de exatas, eu odeio exatas, tipo, eu vou falar odeio, eu vou falar, tipo, eu não me dou bem, eu não tenho facilidade, não tive base, não sei o quê, tudo isso, mas eu tenho dificuldade, e é muito ruim para mim, então eu tinha que fazer, tá na grade da grade, é minha obrigação, no caso da faculdade, mas se você se propôs a entrar no órgão, se propôs a fazer, você tem que fazer até o final, que nem aqui na faculdade, se você não fizer, você não forma. E a mesma coisa para o CBIL, se você não fizer, você vai deixar na mão de outra pessoa, né? Não sei se foi... Bom, aqui tem outras perguntas. Vai dar um estresse, acho que em todos os eventos que a gente faz na facu, mas no final, quando dá certinho, é um colírio. Exatamente. A sessão de trabalho concluída é incrível. Você fica até triste que acabou. Sim, gente. Chorei em todas as comissões, galera. Todas as comissões eu choro no final. E de estresse, no final, eu tô chorando de emoção. É muito gratificante. A gente tem muitos momentos que são bem estressantes, que nem a Coliseu falou. E acontece, né? É um problema que você tem que resolver. E se é uma coisa que a gente não tá habituado, a gente acaba tendo um tipo de estresse, né, para resolver. A gente tá buscando resolver e tá quebrando a cabeça para fazer aquilo e passando estresse. Mas quando você resolve, quando você tá ali vendo lindo aquele negócio, nossa, você olha para aquilo e fala, olha o que eu fiz, né? Lógico que é uma comissão, mas você olha o trabalho que eu fiz, olha como isso teve bons resultados, você se olha orgulhoso, é uma sensação muito boa, é muito gratificante você ver que seu trabalho valeu a pena, que você teve um bom resultado. E isso é uma coisa que eu falo para vocês, é impagável. Eu me sinto assim. E a admiração que você traz dentro do curso, né? Você traz um nome para dentro do curso, que a Bio é muito reconhecida pelos trabalhos e os projetos. Isso é uma coisa que eu vejo de muitos cursos falando quando eu converso. Então, é uma coisa incrível, é impagável. E, tipo, alguém chegar em você e falar assim, nossa, eu admiro você pelas coisas, é uma coisa que eu acho que você nunca vai sentir na vida. Tipo assim, não tem como explicar esse sentimento, por mais que dê trabalho. É uma das melhores sensações da vida. Coloquem isso na sua cabeça. Eu acho que quem falou aqui, no resuminho, né? É tipo ver um filho que você cuidou tanto com carinho e ir embora. Você deu ali, você deu o seu melhor no seu filho, mas ele vai pro mundo. Tá aí. Aí vem a próxima comissão, continuar o trabalho e tudo mais que a gente já tinha feito, né? E por isso que a gente vem e se propôs a fazer essa apresentação para vocês, para poder vocês verem como funciona e ver como que a gente está querendo realizar o CBIO e deixar o CBIO bem feito para as próximas gestões. A gente quer deixar tudo bem organizado e com todo mundo já ciente do que somos e para que estamos aqui e mudando o CBIO de uma forma para melhor. Aqui. E a gente tem que trabalhar com gente diferente, pensamento diferente. No fim dá certo. A vida acadêmica e profissional é assim. Sim. É muita experiência que a gente acaba adquirindo, porque às vezes é muito difícil você lidar com uma pessoa que pensa muito diferente de você ou que tem uma visão muito diferente de você. A gente vem aqui para Jabuticabal, mas tem gente, tipo, a Fliver de São Paulo. Eu sou de Barrinha, que é 20 minutos daqui, tipo, coisas totalmente diferentes, são vivências diferentes, ela é de uma cidade grande, eu sou de uma cidade pequena, tem pessoas de outras cidades que são mais longe também, e são pessoas trabalhando pro mesmo fim, e todo mundo pensa diferente, então você acaba criando um tipo de convivência que, por exemplo, você não teria se você não participasse de um órgão, você não teria que trabalhar junto com a pessoa. É uma coisa que você acaba criando uma responsabilidade e um olhar diferente, como que eu falei, eu criei mais calma e paciência. Porque é difícil, gente, eu não vou mentir para vocês, não. Mas vocês aprendem, vocês adquirem aprendizado e isso vocês vão levar para a vida de vocês. Não é só aqui para o CBIO. Mais alguma coisa? Falou bonito, hein, SOS? Eu aprendi. Entrou coisa linda, né? Aí, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, perguntar, vocês podem. Estamos aqui. Estamos aqui.
Nós que agradecemos essas horas numa sexta-feira. Muito obrigada. Muito obrigada, gente, por estar aqui com a gente. E a comissão também, né? Porque... Com certeza. Poderiam estar descansando, vendo uma série, mas estamos aqui, passando o CEBIL para vocês. Não que seja um trabalho. É um prazer estar aqui. Mas ainda é uma sexta-feira, 9 horas da noite. Bom time, mais uma vez. Ai, a gente é um time maravilhoso, gente. Você não tem noção do nosso time maravilhoso. Meus orgulhos. Gente, vem pro CEBIL, sim. Vem pro CEBIL. Ai, gente. Ai, de família, gente. Apaixonada. Família, gente. Mas é isso, gente. Se ninguém tiver mais nada para falar, eu espero que vocês... Você vai mudar a comissão inteira? Então, ainda estamos no processo de saber quem vai ficar, né? O Flavor, a gente já teve alguns retornos, mas a gente ainda está no processo. Mas vai abrir, né, os cargos, e aí vocês colocam o interesse de vocês, independente se, tipo, quem vai ficar ou não, a gente vai analisar, né? Lógico que a comissão vigente, ela tem uma certa prioridade nos cargos, né, Flavor? Nos cargos mais altos, né? É tudo igual a Milena, só complementando o que ela falou, tudo questão de análise. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer as entrevistas, algumas pessoas dessa comissão já deram retorno, então a gente vai avaliar, né, pelo geral, cada perfil, cada entrevista, e aí a gente vai montando a nova comissão. Vai ficar algumas pessoas, sim, isso aí, pelo que a gente já percebeu, mas vai sair. Mas é bom, sabe por que é bom? Porque cada comissão vem com uma cara nova, e é muito interessante a cara nova, a cara da 019, a cara da 020, entendeu? Para mudar, isso que é o legal das coisas. Por mais que eu e a Milena já falamos, olha, se precisar de qualquer coisa, podem correr atrás da gente, é bom vocês terem essa nova cara, é bom vocês trazerem novas informações. É só pensar, tipo assim, não deixe o CEBIL morrer, só. O restante a gente faz, entendeu? Mas não fiquem com medo. Tem gente, tá extremamente organizado, vocês vão ter todos os documentos na mão e não tem risco de ficar alguma coisa ruim para trás, pode ter certeza. A gente confia na gente, que a gente confia em vocês. E uma coisa que eu falei para reunião pro pessoal, que eu vou falar para vocês aqui, eu me ofereci, a Flávia também se colocou em disponibilidade, para até o fim do ano, se precisar de alguma coisa, que eu vou ajudar vocês com alguma coisa que vocês precisarem para montar a nova comissão. É o meu segundo ano de CEBIL, mas esse ano foi o mais organizado que eu participei, sabe, gente? Foi uma coisa que a gente juntou e fez as coisas com os documentos e tudo mais. E aí, se precisar de alguma coisa, eu vou ajudar vocês, eu me comprometo até dezembro a fazer dar esse início, dar esse pontapé para poder. Eu acho que vocês vão ter que andar vocês sozinhos, mas eu me comprometo a dar esse auxílio caso vocês precisam. Ai, que gracinha. Ai, gente, é apaixonante. Eu amo todos os horas que eu participei, todos os meus filhos, gente. Amo demais, 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 demais. Sou apaixonada por aquilo que eu faço, nossa. E chame meus amiguinhos para participar, fale que a gente falou muito bem do CEBIL, e é uma família, entrem pra família. A gente depois vai upar no YouTube esse vídeo, e aí vocês puderem compartilhar, não sei se teve gente que não pôde participar, que às vezes tem interesse, e se inscrevam. Depois que terminar aqui essa reunião, eu vou mandar os links para vocês, vou pedir pro pessoal compartilhar os links de inscrição, o link, né, na verdade, o link só, para vocês terem acesso e mandar lá pra gente, e mandem pra gente. O link vai ficar disponível até segunda-feira às 14 horas, que a gente vai fazer esse ciclo de inscrições para esse primeiro momento, e depois a gente vai ter o segundo para quem não puder essa semana. Mas aí os horários vão ser diferentes, porque já começou as aulas de 17 e etc. Mas a gente vai mandar depois e compartilhe com os amigos para poder, quem sabe você não traz um seu amigo para poder fazer parte do CEBIL junto com você, e vocês estão ali no grupo e vocês together ali. Traga o amiguinho, a gente sempre traz amiguinho pro órgão. Sempre arrasta, sempre assim. Tá bom, vou contar. Isabela, viu? Eu lembrei do seu nome. Vou esperar. acho que é isso, só. Eu acho que é isso. Se quiser parar de gravar aqui, você pode parar. Muito obrigada a todos por estarem aqui.